Começar a contar. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu, a Ana e a Daiane vamos apresentar a nossa etapa 2 do trabalho, a gestão dos recursos hídricos no contexto urbano e as soluções alternativas de gestão, a distribuição de água em São Pedro de Alcântara. A gente está gravando o vídeo da apresentação porque tivemos alguns contratempos pessoais que não possibilitaram as meninas estarem assistindo a aula hoje. A gente tentou resumir bastante coisa do trabalho para não ficar muito extenso e cansativo. Ana, pode começar. Oi, boa tarde. Então, a gente vai começar com a nossa questão. O abastecimento de água à população no município de São Pedro de Alcântara, ela funcionou de forma descentralizada e administrada por meio de associações de moradores até então. Mas esse sistema, a partir de janeiro de 2022, passa a ser de responsabilidade integrada da prefeitura do município. Em razão dessa mudança, nessa segunda etapa, a gente vai discutir os diversos aspectos que rodeiam a questão. Principalmente o que agora motivou essa transferência e, na prática, o que vai se alterar com ela. Então, primeiramente, as cidades elas vão se relacionar ao acesso aos recursos hídricos da forma mais primária e inevitável, que é o sentido da sobrevivência humana, sendo um bem de consumo direto ou intermediário de quase todas as atividades humanas. Então, todos os povos elas possuem uma forte ligação com a água, sendo por necessidade vital, pela beleza cênica, por estratégias de defesa, pela subsistência ou de necessidades culturais. Então, essa busca por melhores condições de saneamento, elas ocorrem desde a antiguidade. Mas com o desenvolvimento do capitalismo industrial e a urbanização acelerada, elas foram aumentando os impactos causados no ciclo hidrológico. A intensa urbanização, o aumento da demanda pela água, a diminuição do acesso à água potável por causa de diversos fatores, entre eles o aumento da contaminação e de eventos como as enchentes, secas, deslizamentos e a falta de ações consistentes dos governos para o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental com relação aos recursos hídricos são alguns dos problemas relacionados à água. Visto a importância que os recursos hídricos carregam na sociedade e que as concentrações humanas podem poluir e exaurir córregos e rios, é imprescindível uma boa gestão dos recursos hídricos, isso é, um conjunto de ações governamentais destinadas a regular o uso, o controle e a proteção das águas. Essas ações governamentais são refletidas através de leis, decretos, normas e regulamentos vigentes, possuindo políticas nacionais e estaduais sobre os recursos hídricos. Aí a Dai vai falar um pouco sobre a Política Nacional das Águas e também estaduais. Isso, obrigada. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a Lei das Águas. Bom, a Lei das Águas, que é a Lei Federal, né, 9.436 de 97, ela se baseia, ela se fundamenta, né, como um importante recurso para a descentralização de decisões no que se refere à política das águas e permite o consenso nos comitês para a resolução dos problemas que vão envolver essas questões hídricas. Dessa forma, né, os comitês das bacias hidrográficas buscam orientar as políticas públicas e são indispensáveis para a realização da argumentação democrática na busca, né, de resultados para as mais diversas questões que envolvem, né, que rodeiam esse âmbito de uma bacia hidrográfica. Como por exemplo, tentar arbitrar conflitos referentes aos recursos hídricos, construir mecanismos de cobrança pelo uso desses recursos, entre outros. O Plano Nacional e o Estadual de Recursos Hídricos são instrumentos que orientam, guiam a gestão dessas águas no Brasil e nos estados também, a nível federal e estaduais. E, além de diagnosticar a situação dos recursos hídricos, eles definem as diretrizes e políticas para a melhoria da oferta da água, contemplando os instrumentos, né, que permitam o controle dessa água e a quantidade, né, a qualidade dessa água. Como, por exemplo, que merece destaque, por exemplo, a outorga para o uso dessa água e a cobrança dela.
E ao tratar especificamente sobre a gestão das águas em territórios rurais, Martins, ele considera que os debates que envolvem a governança nesses espaços se baseiam principalmente na capacidade dos atores sociais formarem redes de cooperação e interesse, como estratégias locais de desenvolvimento, como é o exemplo, né, do nosso trabalho. E o desenvolvimento rural e a gestão ambiental são entendidos, né, como etapas de um mesmo procedimento, que pela demanda, né, contemporânea da geração de renda de uso sustentável desses recursos naturais. Dessa maneira, né, as questões referentes à gestão agroambiental certificam políticas próprias elaboradas por autoridades comunitárias e coordenadas pelas próprias localidades. Pode continuar, Ana. Pode continuar? Tá. Então, classifica-se o consumo humano como uso prioritário desse recurso. E para tal, a água precisa estar em um padrão aceitável para consumo. A gente sabe que o consumo de água que não esteja em padrão aceitável, ela pode causar diversas doenças para todo mundo, né? Então, vai ficar a cargo das secretarias de saúde dos municípios o papel de exercer a vigilância da qualidade de água em sua área. O abastecimento de água consiste em produzir a distribuição de água potável a partir de uma fonte de água bruta. A água pode ser captada através de um manancial superficial em nascentes, cursos d'água, lagos, represas de um manancial subterrâneo por fissuras, ou ainda a partir de um lençol freático. Só um segundo. Os sistemas de captação de água podem ser classificados como centralizados ou descentralizados. No centralizado, a água é captada de uma represa, tratada e distribuída em larga escala. É o mais utilizado no Brasil e é o molde geralmente adotado pelo Sistema Público de Distribuição de Águas. Essa concentração do recurso natural em um único ponto e local é o que possibilita decidir sua distribuição, preço e se este ficará a cargo do poder público ou privado. Já o descentralizado, de modo geral, é uma solução alternativa, adotada de forma coletiva ou individual para o abastecimento público. Esse sistema de abastecimento possui uma relação mais próxima dos beneficiados com os pontos onde as águas são captadas. Um exemplo dessa forma de sistema são as captações em cursos de água para abastecimentos familiares ou em bairros, como a gestão comunitária das águas ou mesmo a captação de água da chuva para consumo próprio. O sistema descentralizado de gestão das águas está comumente relacionado às áreas rurais, ou que já foram zonas rurais, e este sofre mais desafios quando se comparado ao sistema adotado nos meios urbanos, centralizado a cargo do poder público. Diferente das soluções de saneamento no meio urbano, onde o consumidor apenas compra o serviço, no ambiente rural parte-se de dificuldades e desafios adicionais, visto que é necessário efetivar formas participativas, associativas e cooperativas. Há o pressuposto de responsabilidades e atribuições compartilhadas entre os moradores sobre as tecnologias e os sistemas a serem adotados. Então, a Constituição Federal de 1988, que vai estabelecer as atribuições dos entes da Federação e na Política Nacional de Saneamento, ela vai possibilitar as gestões comunitárias de água. Quando, apesar da titularidade ser atribuída para o município, existe a possibilidade de atribuição de fornecimento dos serviços a pessoas jurídicas. Quando as pessoas jurídicas são ONGs, associações de moradores, organizações sociais, entre outros, aplicam-se também as normas da Lei 3.019 do ano de 2014, que estabeleceu o marco de organizações da sociedade civil na contratação com o poder público. A distribuição de água por associação comunitária, que funcionou até 2021 em São Pedro de Alcântara, é um sistema de abastecimento descentralizado, mas ele não é algo restrito ao município de São Pedro de Alcântara. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, o Brasil possui
1.070 sistemas de natureza multicomunitários, de acordo com a FUNASA e a UFMG de 2018, 31 milhões de pessoas ainda dependem de soluções alternativas comunitárias ou isoladas de água. E 17 milhões ainda não têm registro de acesso à água de forma segura. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, e do Banco Mundial, apenas 30% da população rural possui algum tipo de abastecimento de água. E esse percentual vai se manter nos anos seguintes. Já no estado de Santa Catarina, 196 municípios possuem uma empresa pública com a natureza jurídica de entidade prestadora de serviço de abastecimento de água. 50 são por autarquia, 41 possuem administração direta do poder público, 34 ainda atuam por associações, 13 são de empresas privadas e 3 possuem outro tipo de modelo. O sistema descentralizado, como gestão comunitária da água, ocorre no Brasil nas seguintes situações. Primeiro, nas comunidades onde as empresas de saneamento não chegam, como a zona rural e aglomerados urbanos próximos às cidades. Segundo, nas localidades rurais que não contam com soluções individuais. E terceiro, onde as soluções existentes são precárias ou não atendem à demanda. Isso vai ocorrer porque a oferta de serviço de saneamento básico no meio rural não se configura em um mercado de água e de coleta de esgotos. Portanto, não recebe interesse de empresas públicas e de privadas, pois a ideia é que esses serviços não são lucrativos. Em razão do custo adicional em prover bens e infraestruturas para grandes distâncias no meio urbano, com baixa densidade populacional, assim como em condomínios periurbanos não regularizados e assentamentos subnormais. As prefeituras endividadas, com grande dificuldade de investimento e de gestão, seguem o mesmo sentido. A gestão comunitária, em algumas situações, também sofrem com interesses políticos que podem interferir em escolhas de alocação de recursos. Pode ir, Letícia. Bom, boa tarde de novo. E em 2012, 47% dos domicílios eles possuem o abastecimento da rede de captação por associações. O abastecimento coletivo ou individual também ocorriam no município, seja por captação em córregos e cursos d'água ou por poço artesanal, tanto na área urbana como na área rural, que não são associados à rede das associações de abastecimento, e ainda é ressaltado o caso do bairro Fojoca, onde o abastecimento ocorre exclusivamente de forma individual. São 4 associações de captação de água que atuavam no município, e as associações elas estavam registradas na Secretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal do município de São Pedro de Alcântara, né? Segundo o autor do texto. No caso de São Pedro, a totalidade da população que tem acesso aos serviços de abastecimento de água, segundo os dados do Sistema de Informações sobre Saneamento de 2019, é a média, que é uma média também do estado de Santa Catarina, de 89% com 97%, e o do país 83%. Em relação ao consumo e o preço dos dados que foram captados de 2019 em São Pedro de Alcântara, o consumo médio per capita é abaixo da média do país e o preço por metro cúbico de água é 100% menor quando comparado, né, com outros. O abastecimento pelas associações de águas não atendia a todos os domicílios do município de São Pedro de Alcântara, como foi falado anteriormente, né? Só em 2012, 47,14% dos domicílios possuíam esse abastecimento. As associações de moradores elas se formaram em virtude da inércia e carência da administração pública em suprir as necessidades e a demanda do abastecimento de água no município. Inicialmente, essas associações elas eram formadas por voluntários em um sistema de ajuda e cooperação mútua, onde uma taxa simbólica ela era cobrada apenas para manutenção e troca de peças nos reservatórios. Conforme mostra aqui no mapinha na tela, os 3 principais bairros do município onde se encontram os reservatórios de distribuição, que depois eu vou mostrar as fotos para vocês, são Santa Teresa, Boa Parada e o bairro Centro. E desde a sua emancipação, esses 3 principais bairros do município eles não são mais considerados zona rural.
e sim área urbana. Segundo informações coletadas em algumas conversas com pessoas da região, principalmente do bairro Boa Parada e na prefeitura com a secretária de Água e Saneamento e Meio Ambiente, desde 2018, essa taxa não era paga, né? Ela era uma taxa com valor simbólico de R$ 40, ela não era paga e nem cobrada pela associação. Esses valores eram pagos por quem e quando eles quisessem. Não ocorreu um período de transição de um sistema para outro, das associações para o sistema, para a prefeitura, no caso, né? A prefeitura ela passou a responder integralmente pelo sistema de águas no dia 1/1 deste ano, 2022. Essa mudança ela se mostrou necessária em vista da ilegalidade das associações em se responsabilizar pelo sistema, uma vez que vai competir ao poder público, né, administrar os recursos hídricos conforme os dispositivos legais vigentes e as demais normativas que são aplicadas. O prognóstico das demandas hídricas de 2018 já citava que essa carência do município, que ainda funciona através das associações comunitárias, e as condições que contrariavam as recomendações feitas pelo Ministério Público através do termo de ajuste de conduta para o município. Na época, a população ela se mostrou e ela, na verdade, ainda se mostra muito receosa quanto à ideia de gestão da água ser feita pelas concessionárias, e eles desejavam a municipalização do serviço. Porém, em 2018, o município alega não ter recursos financeiros para implementar todas as condicionantes do TAC. Inclusive, anteriormente, a Ana falou também da questão da qualidade da água. Amostras da água desses centros de captação de São Pedro foram levadas para o LACEN e isso foi comprovado que a água não é de boa qualidade. Foram encontrados coliformes fecais, bactérias e tudo mais. A água ela não é potável para consumo das pessoas, né? Para banho, lavar roupa, encher piscinas, ela é adequada, mas para consumo não. E o sistema ele é precário no que diz respeito aos padrões solicitados e as associações elas tratavam a água que ia ser distribuída de maneira precária também, em desacordo com os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, onde eles utilizavam pastilhas de piscina para limpeza da água, né? E a SAMAI, que é a empresa que vai tratar da água conforme dispõe o Ministério da Saúde, utilizando cloro e flúor de maneira correta. E uma das principais reclamações do pessoal de São Pedro de Alcântara é que a água vai ficar com gosto de cloro, né? Então, através das bombas dosadoras que vão ser feitas de acordo com a vazão e a capacidade de cada um dos principais reservatórios. As principais mudanças previstas com essa transição estão nas formas do tratamento da água, como foi falado, né? E na ampliação e melhorias do sistema de abastecimento municipal. A transição ela vai se dar via decreto, que vai aprovar o regulamento da SAMAI, onde esse vai estar de acordo com as disposições da agência regulamentadora do município. E está sendo realizado o racionamento de consumo para evitar a escassez, visto que a gente se encontra, né, no segundo ano consecutivo dos eventos de Laninha, onde as chuvas elas são escassas aqui no sul, né? A longo prazo vão ser instalados reservatórios maiores a fim de suprir a necessidade da população nesses períodos de estiagem. E está sendo realizado um estudo para implementar novas fontes de abastecimento de água e de acordo com as informações passadas pela secretária de Água e Saneamento do município, né? Estão sendo realizados estudos para o processo de proteção das áreas ao entorno das nascentes e rios, porém eles aplicam a Lei 12.651 de 2012, com os recuos para córregos, rios e nascentes, visto a importância de se pensar na bacia hidrográfica como unidade territorial estratégica na gestão dos recursos hídricos. O plano diretor ele estabelece diretrizes que são seguidas pelo Poder Executivo Municipal, sendo que cada uma das leis complementares que compõem são seguidas por setores específicos. E só complementando também que, a título de curiosidade, em São Pedro de Alcântara ela é conhecida pelo presídio que tem ali.
Então, o presídio, ele tem tratamento próprio de esgoto e captação de água própria. Então, por mais que a população do presídio, acho 1.200 e poucas pessoas que estão lá, eles têm captação própria de água e o próprio tratamento de saneamento, né? E eu acho que seria isso. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Agora eu vou mostrar as fotos para vocês de como são os 3 locais da distribuição da água, tá? Eu vou passar pro Eu tenho que compartilhar aqui, né? Posso parar a gravação? Pode parar.